Donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Palmeiras. Gustavo Soler. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, e a dureza... 6 horas mais 20 minutos, bora falar da equipe do Palmeiras que, rapaz, ontem o time do Verdão conseguiu um resultado importantíssimo diante do Santos. Uma virada, um gol no fim do jogo, o Richard Rios fazendo um golaço e o Gustavo Soler acompanhou tudo de perto e vai trazer mais e mais detalhes, porque o Palmeiras também tem contratação ainda nesse meio de quinta-feira. Muita informação para você, é ou não é, Soler? Exatamente, meu caro Pedro Ramiro, e o Palmeiras voltando ou reeditando aquilo que já aconteceu no passado, né? Contratando sósias. Palmeiras está fechando com Emiliano Martínez, que não é o goleiro da seleção argentina, já eleito o melhor goleiro do mundo. É um volante uruguaio de 25 anos de idade, 1,85 m de altura. Estava no Midland da Dinamarca, o senhor já aprendeu a falar muito bem o nome desse time. Charles, exatamente, né? E agora outro jogador que sai do futebol dinamarquês para um grande clube do estado de São Paulo. Então o Emiliano Martínez chega para ser um primeiro ou segundo volante no time do Palmeiras, né? Consegue fazer essas duas funções. O Verdão ainda não divulgou valores e detalhes desta negociação, até porque depende da aprovação dos exames médicos do Emiliano Martínez. Ele já fez os exames médicos, então quando o departamento palmeirense der o ok, ele vai assinar o contrato, será anunciado de forma oficial, mas normalmente o Palmeiras faz contrato de 5 anos com os seus reforços, e o Emiliano Martínez será o 9º jogador estrangeiro neste elenco do Palmeiras. Lembrando que por súmula no Campeonato Paulista apenas 7 gringos podem ficar à disposição em um único jogo. No Campeonato Brasileiro, aí sim, este número aumenta para 9 jogadores estrangeiros. Vale destacar que o Palmeiras ainda sonha em negociar o colombiano Atuesta, né? Apesar dele ter participado dos 3 primeiros jogos do Campeonato Paulista, não é um cara que está nos planos da comissão técnica de Abel Ferreira, mas Emiliano Martínez então sendo este este terceiro reforço do Palmeiras para a temporada de 2025. Ontem o Palmeiras venceu, né, o clássico contra o Santos, chegou a 153 vitórias contra o Peixe, né, o time na história do Palmeiras que o Verdão mais venceu. Em 353 jogos, são 153 vitórias, apenas 108 derrotas. E aí o Palmeiras mantém uma invencibilidade dentro do Campeonato Paulista. Na fase de grupos, o Palmeiras chega a 42 jogos sem perder na primeira etapa do Paulistão como visitante. Agora são 26 jogos de invencibilidade na fase de grupos do principal campeonato estadual do país. E ontem, meu caro Pedro Ramiro, o Fluminense ficou sentado olhando para o relógio, bateu meia-noite, não chegou aquele WhatsApp, e com isso o Fluminense oficialmente tirou a proposta que tinha na mesa do Palmeiras para tentar contratar o atacante Rony. O staff do jogador não respondeu ao Fluminense, que não aceitou, né, a contraproposta que foi feita no início dessa semana para um valor muito acima daquilo que o Fluminense gostaria de pagar pelos salários do Rony. Então o Rony continua no Palmeiras, pelo menos até este momento, mas continua sendo um grande ponto de interrogação. Ele ficou mais uma vez fora, não foi relacionado para nenhum jogo do Palmeiras no Campeonato Paulista, e é mais um atleta que o Palmeiras tem como extremamente negociável, assim como é a situação da Atuesta e também do Michel, zagueiro, né, que já foi ultrapassado pelo Benedetti nas escolhas do técnico Abel Ferreira para a posição. No entanto, para o jogo de sábado contra o Novo Horizontino, não dá para saber se o Rony será ou não relacionado para esta partida depois do encerramento desta negociação com a equipe do Fluminense. O Rony, ainda estou aqui? É.
Só que diferentemente deste filme, que é maravilhoso, indicado ao Oscar, e parabéns a Fernanda Torres, que vai concorrer também ao prêmio de melhor atriz, e parabéns a todo mundo do filme que vai concorrer ao prêmio de melhor filme e melhor filme estrangeiro. Esta do Rony não é algo para se aplaudir, se emocionar e concorrer ao Oscar. Nessa novela do Rony já está bem cansativa, principalmente dentro do Palmeiras, que quer que o jogador tope negociações, mas por enquanto ele segue lá, e sendo esse ponto de interrogação se será ou não utilizado pela comissão técnica encabeçada por Abel Ferreira. O Igor Nascimento, que trabalha aqui no Grupo Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, é um grande fã do Rony, Sim, né? Ama muito, tá feliz. Ele ficou até de madrugada acordado esperando, né, o Rony falar não pro Fluminense, e hoje nem veio porque ele está na Paulista festejando. Ô Soler, e por falar em Paulista, e detalhe também sobre, trazendo pro Campeonato Paulista, ontem você estava lá na Vila Belmiro e a informação que eu tive é que os repórteres de rádio tiveram dificuldade até para exercer o próprio trabalho lá. Foi isso mesmo, Soler? Vocês estavam com dificuldade para poder exercer o trabalho e trazer informação para o ouvinte da Bandeirantes? Ontem, né, a gente tem o regulamento, né, todas as regras. No regulamento tá bem claro que agora são 14 repórteres de rádio que podem ficar no gramado, né? Ontem tinham 6. E aí tinham apenas 2 repórteres nas cabines, porque 2 rádios mandaram 2 repórteres, Bandeirantes e Band News FM, e não deixaram a gente ficar no gramado para preencher as vagas que constam no regulamento, né? Então falta bom senso às vezes, né? Porque no regulamento tem lá 14. Se não bateu 14 rádios credenciadas, mas se você tem 14 repórteres aí de 2 rádios, deveria liberar, né? Mas às vezes não tem esse bom senso, né? Não tem essa liberdade aí para todo mundo conseguir trabalhar. Tomara que no final de semana, nos 2 majestosos, né, que teremos no final de semana, tanto na Copinha quanto no Campeonato Paulista, tomara que você e o Paulo do Vale tenham sorte maior nessa, né? Se não tiverem 14 rádios credenciadas, né, que eles respeitem o próprio regulamento, né, de poder colocar 14 repórteres dentro do campo. Mas ontem, cara, essa questão, evidentemente, que é meio bizarra, mas ontem tava um calor na Vila. Mas um calor na Vila, irmão, que tava insustentável. Insustentável. E Santos já é quente, né? Nessa época mas do ontem, ano... cara, ontem parecia que você tava dentro de uma panela de pressão. Eu tava me sentindo uma lasanha daquelas congeladas no micro-ondas, cara. Não tinha escapatória. Pra onde você tentava se esconder, tentava pegar um vento, não chegava o vento, não chegava nada. Era um calor, como diria o outro, ensurdecedor. Infelizmente, mais uma vez, a Federação Paulista de Futebol, que na teoria esse ano facilitaria um pouco mais a vida dos repórteres, a impressão que dá é que não vai facilitar, vai dificultar como não deveria ser. Ano passado a gente já trouxe alguns relatos de que era difícil trabalhar com a Federação Paulista de Futebol, e esse ano a impressão que dá também, e eu tô dando minha opinião, não necessariamente a opinião do grupo, tá? Mas a minha opinião é que, em muitos momentos eles, ao invés de ajudarem, dificultam, fazem de tudo para atrapalhar. Quanto menos repórter tiver, melhor para eles. Quanto menos tempo de coletiva tiver, melhor para eles. E aí as assessorias, que também já não fazem muita questão de ter a cobertura da imprensa, elas vão lá e se beneficiam também com relação a isso, infelizmente. E quem perde não é só o futebol, é o ouvinte que deixa de ter espaço. Quando a imprensa deixa de ter espaço, quem perde o espaço não são os repórteres. São os repórteres, mas na prática são os repórteres e os ouvintes. Infelizmente, Soler. Exatamente, né? Porque tem aquela questão, né? Tá ali que são 14, então por que só 6 puderam ficar, né? E que não libera logo pra... eram 2 que estavam na cabine, né? Então não custa nada liberar e respeitar o próprio regulamento que foi criado, mas às vezes é difícil, né? Fala, não, é porque aí tem a Record, aí tem a Cazé, aí tem a TNT, ninguém fica no mesmo espaço, né? Dá pra todo mundo ficar no seu espaço, todo mundo respeitar o seu espaço, como sempre é feito. Mas normalmente a turma gosta de dar um miguezinho.